Pessoas, agora eu tô meio vaque o frango aqui, só pra fazer um negocinho mais diferente, mas o assunto, né, indo mais pro conteúdo da coisa, falar um pouco sobre o transtorno de processamento sensorial, né, o famoso TPS. Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né, que é voltado à sensibilidade sensorial, né. Então, se você chegou, né, aqui no vídeo, se interessou, né, teve interesse no vídeo, aperta no botão de gostei para mostrar que gostou. Aproveita, né, que você de repente não está inscrito no canal, se inscreve agora, não deixa para depois, porque eu sei que às vezes a pessoa deixa para o final, porque quer assistir o conteúdo até o final para depois decidir, aí chega no final esquece. Então aperta no botão de se inscrever para acompanhar, né, as próximas atualizações. Então vamos falar sobre transtorno de processamento sensorial, o famoso TPS. Para começar, né, como eu falei, o TPS, o transtorno de processamento sensorial, é um transtorno que algumas pessoas autistas, a grande maioria, mas não todas, acabam tendo, que tem por característica a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. A hipersensibilidade significa, como o próprio nome diz, uma sensibilidade exacerbada em um ou mais sentidos do corpo. Por exemplo, o paladar, o tato, a audição. Já a hipossensibilidade, também como o próprio nome diz, hipo, abaixo, é uma sensibilidade menor a estímulos sensoriais dos nossos sentidos do corpo. O que isso se dá na prática? Uma pessoa que tem o transtorno de processamento sensorial, o TPS, ela pode, no caso, em algum sentido do corpo, ter essa desregulação sensorial para mais ou para menos, que faz com que ela tenha uma reação muito mais intensa a esse estímulo sensorial ou mesmo uma falta de reação a esse estímulo. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa, por exemplo, autista, esbarra, em um objeto assim, tipo aqui, um pedaço de madeira, se ela não tiver uma hipersensibilidade, ou seja, ela tiver uma hipossensibilidade, né, ou seja, uma falta de sensibilidade ao toque, né, ao tato no caso, que é um sentido do corpo, isso faz com que a pessoa nem perceba que ela bateu, assim, é bem comum, né. Então a pessoa às vezes acaba achando uns roxos no ao redor do corpo, né, no braço, ou mesmo na perna. E acaba nem percebendo, mas não porque ela se agrediu necessariamente ou alguém bateu nela, não, é que às vezes a pessoa tá no automático, né, agindo no automático com as coisas, e tá passando e esbarra e não percebe. Isso acaba sendo até mais intensificado caso uma pessoa, além de ser autista, ela faça parte do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente no caso de pessoas que fazem parte do TDAH do tipo combinado ou desatento. Então isso acaba facilitando mais esse processo de, por exemplo, né, no exemplo que eu dei, de ter roxos no corpo, né, de ter marcas de batida, como se alguém tivesse batido nela, mas não, ninguém bateu nela, nem ela se bateu necessariamente, né, ela só esbarrou em algum objeto e nem percebeu. Esse é um exemplo, por exemplo, de hipossensibilidade, ou seja, reiterando, a falta de sensibilidade a algum estímulo de, enfim, de um sentido do corpo. Já a hipersensibilidade, eu vou até dar um exemplo meu, que é a questão da luz. Como vocês veem nos vídeos, né? Nesse caso vocês não estão vendo, né? Porque eu tô meio vaca e frango, né? Só tá aparecendo no meu pescoço para baixo, né? Basicamente. Mas de forma geral, vocês sabem que eu uso um óculos, né, no caso aqui, um óculos, e uma característica que esse óculos tem é que ele é daqueles óculos que, ao contato com a luz do sol, ele diminui a luminosidade, ou seja, ele fica um pouquinho escurecido. Então, é um item que eu uso, plataforma de acessibilidade. E por que eu tô explicando isso? Porque isso faz parte de uma hipersensibilidade, ou seja, uma sensibilidade maior a esse estímulo, que no caso é a visão. Então tem uma luz do sol, né, quando tem uma luz do sol muito forte, eu tendo a ter
esse excesso de estímulo e acaba me incomodando bastante. Não só isso, antigamente, quando eu era criança mesmo, eu tinha muita dificuldade em tirar fotos por causa do flash da câmera, que era bem comum na época, né, de as câmeras ou mesmo filmadoras terem flashes, e eram flashes muito intensos, o que me deixava com o olho agitado muito facilmente, assim. E com o óculos, né, que é o primeiro exemplo que eu dei, se conecta com essa parte de hipersensibilidade à luz do sol. No caso, a visão, né, mas principalmente na ponta, a luz do sol, que é basicamente algo comum pra gente. Quando a gente vai pra algum lugar, de dia, dependendo do horário, tá um sol de rachar, principalmente dependendo da época do ano, tá um sol de rachar e às vezes não dá nem pra enxergar o que você tá tentando ir, né? É tanto sol que bate no seu olho e você fica sem enxergar nada. Você de repente até bota uma em cima do olho pra tentar facilitar, pra ver onde você tá indo, né? Porque senão você não vai saber onde você tá indo, né? Por causa da luz que tá tão intensa. Então, a hipersensibilidade é isso, é um exemplo, né? Então, questão da hipersensibilidade e ou hipossensibilidade é característica do TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. Agora, uma dúvida, né, que às vezes as pessoas acabam tendo, é que todo autista tem transtorno de processamento sensorial? Quase todos. É uma característica comum que autistas tenham transtorno de processamento sensorial, porém, contudo, todavia, isso não significa que todos os autistas tenham. Como a gente fala, neurodivergências, apesar de uma pessoa ter, de repente, um conjunto de pessoas, por exemplo, autistas, tem outras condições coexistentes que no modelo biomédico chamam de comorbidades, por exemplo, pode até ter. O autista pode ser, de repente, TDAH junto, fazer parte de dislexia, fazer parte de descalculia também, mas são condições à parte. Assim como uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, autista, fazer parte do TDAH, uma pessoa que faz parte do TDAH, não necessariamente ela seja autista. Tem a possibilidade? Tem, mas isso precisa ser investigado, precisa ser analisado para ver se tem essa chamada dupla excepcionalidade, né? Que, como eu falei, pode ser chamada pelo modelo social da deficiência de condição coexistente ou pelo modelo biomédico de comorbidade. Então, no caso do TPS não é diferente, ela é uma condição dentro das neurodivergências. Então, uma pessoa que é só TDAH, ela pode também fazer parte do transtorno de processamento sensorial, TPS, sem necessariamente ser autista. É isso que eu tô explicando aqui para vocês, que TPS ela é uma neurodivergência entre várias outras neurodivergências. Então, isso significa, resumidamente, que nem todo autista necessariamente vai ter, junto do espectro autista, o transtorno de processamento sensorial. Sim, é um critério diagnóstico, inclusive está no manual de diagnósticos mentais, né, o DSM-5TR, mas não é uma característica principal, ou seja, a característica definidora pro diagnóstico de uma pessoa autista. Ela pode estar associada, né, pode ser um elemento a mais pro diagnóstico, mas ela não é vital para diagnóstico de espectro autista, por exemplo. Então, com isso, a gente falou aqui de forma geral sobre o transtorno de processamento sensorial, né, o famoso TPS, e com isso eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, né, dessa explicação, se você não sabia nada sobre o TPS, você achava que de repente era a mesma coisa que o espectro autista, que fazia parte inerente da condição, ou um outro comentário que você deva ter em mente para comentar, né? Mas se você não tiver nada para comentar, comente a palavra TPS, só isso para eu saber, né, que você chegou até o final, você é uma pessoa que acompanha até o final e eu vou saber que você não é de mentira. Tá bom? É de verdade. E você acompanha aqui e eu vou saber guardar o seu nome no meu cocorô, no meu coraçãozinho aqui. E não se esqueça também, obviamente, de se inscrever no canal, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez e ainda não se decidiu, a sua chance final é agora. Caso você queira contribuir de maneira mais substancial, você tem duas opções. A primeira, o apoia.se/autismopensante, onde você pode fazer contribuição de qualquer valor e você pode tirar essa contribuição em qualquer momento. Ou se você quiser fazer algo mais pontual mesmo, você faz um pix para autismopensante@gmail.com
onde você pode fazer Pix de qualquer valor, só pra falar, eu quero ajudar nesse vídeo aqui o Ricardo do Autismo Pensante, porque eu sou uma pessoa legal, beleza? Então é isso. Nos vemos na próxima. E a próxima, tchau.